Olá, sejam bem-vindos a mais um ensaio sobre a cervejeira. Eu sou o João, este é o Zé. Olá. Merda. E hoje estamos aqui para falar sobre a Blizzard. Conhece a Blizzard? Conheço, sim senhor. Jogaste algum jogo da Blizzard? Já joguei algum jogo da Blizzard? Já joguei, já. Ainda bem. Um ou dois. UBI. Ou UBI? em português. O Na rendimento... Universidade da Beira Interior? Não? Pois é, eu pensava que era. Não é esse? Depois vim a descobrir que era o rendimento básico mínimo. Exatamente. Rendimento básico mínimo. RMB, não faz sentido. Pois não, mas estás a escrever, não estás, menino? Tô. Eu acho que fazes muito bem. Está tudo escrito. Bem, começando pela Blizzard. Não sei se sabes, mas há uns tempos, já há uns anos, esta Blizzard foi comprada pela Activision e foi aí que começou a ficar mais para o dinheiro. Não sei se te lembras que a Blizzard tem um logo que era... Esqueci-me do nome do logo, mas não interessa, havia lá uma parte Eu sei qualquer. qual é que é, Tom- é Tom- Think Globally. Não é isso? Não, não era isso. Ah, então pronto. Eu ouvi dizer que era isso. Esse é o logo deles. Eu acho que é Think Não sei, Globally. porque eles têm isso é lá uma uma coisa estátua qualquer. à entrada da Blizzard. É uma estátua do Warcraft, acho eu. Tem lá uma coisa sobre free speech e não sei o quê. E depois, já há uns tempos, quando eles começaram com isto... Eu só quero dizer às pessoas que não falam inglês que free speech é uma forma palerma e anglófona de dizer liberdade de expressão. Está lá escrito free speech. Por isso é que eu estou a dizer free speech. É o que está escrito na pedra. Sim, isso está lá, eu não estou lá, estou aqui. Fosse lá ver. Mas depois taparam isso. Alguns dos... Eu acho que isso era Think Globally. Porque eu lembro-me de ouvir Think umas Globally. notícias quaisquer que contavam quando me inteirei sobre este assunto. Sim. Não propositadamente para este ensaio, mas quando me inteirei sobre o assunto por mera curiosidade. E acho que os andavam a tapar lá nos escritórios deles. Não foi só num coisa, era mesmo dentro dos escritórios andaram a tapar isso não vi. esse slogan do Think Globally, que é pensa globalmente. E porquê é que andaram a tapar? Porque agora a Blizzard está-se a cagar para o pensar globalmente. Está-se a cagar para as pessoas. O que é que a Blizzard quer? Dinheirinho no bolso. Isso é um ponto de vista, eles estão a pensar globalmente. Então, Do globalmente... ponto de vista de globalmente sacarem dinheiro. Exatamente. É do globo que vem o dinheiro deles. A primeira coisa que aconteceu foi o quê? Foi num torneio de Hearthstone Sei. em que baniram o jogador e expulsaram não, Então, e foi a despediram mesma o caster. Os dois comentadores, sim, Os dois comentadores. do sim. torneio. E Por porquê é que baniram o passarem uma jogador? mensagem positiva sobre Hong Kong. Não, isso foi o jogador O jogador que passou Que é a de Hong mensagem. Kong? Sim. que apareceu lá lá na Ele ganhou basicamente. imagem. Ele ganhou o torneio. Ele ganhou e ficou sem dinheiro também já agora. Pois, isso foi uma das punições em que ele ganhou o torneio e que apareceu lá com uma máscara, como eles usam lá nos protestos, ao caralho, e disse lá eles é Hong Kong que falam o quê? Cantonês, não é? Acho que é cantonês que eles falam. Vou dizer que sim. Eu acho que é. Sim. Que é cantonês que eles falam e ele disse em cantonês, traduzido, parafraseado, que eu também já não me recordo muito bem, é liberdade para Hong Kong, é a revolução da nossa era, ou assim qualquer coisa. Sim. Depois disso, os comentadores foram instruídos para não referirem a Hong Kong, ao máximo. Sim, nos diversos Nem sequer falarem no eventos tópico. dos jogos da Blizzard, sim. Torneios e coisas Sim. desse género. Depois, mais tarde, houve uns gajos de uma universidade americana que estavam Fizeram o num mesmo. torneio também. Eles não fizeram o mesmo, eles estavam... O torneio tens o jogo, não é? A meio. E depois de lá tens duas câmerazinhas que é com Com os jogadores. os jogadores. A mostrar a imagem. Exato. E desta equipa americana, eles apareceram com cartaz, tipo, cartaz em branco a dizer Free Hong Kong. Sim. Cartaz Liberta em Hong branco. Kong. Olha, eu acho que tapei a minha boca, não faz mal. Ou liberdade Não para pode. Hong Kong. Não, então, também Exato. daí não sai nada de jeito por isso. Ah, merda. Eles mudaram lá o coisa e também baniram esses e agora baniram mais 3 pessoas. Pronto, já não Certo, bani são. jogadores. Pelo menos são consistentes. Não é como há todos. Isto é correlacionado também com o que aconteceu com a NBA, não é? Também houve qualquer coisa na O NBA, na Daryl Disney. Morey, que é o... Eu não sei como é que é dizer, como é que se há a traduzir o diretor desportivo dos Houston Rockets da NBA. Eu falo disto porque eu vejo a NBA, por isso, e sigo a NBA, por isso sei mais destas coisas. Só vejo o LeBron. Também fez um tweet, eu não sei o que é que ele disse, porque eu também não ando no Twitter, não sei muito bem o que é que o pessoal anda a tweetar, mas ele também disse, fez um tweet, ou escreveu um tweet,
a defender, a aprovar, sei lá, não sei muito bem como é que é dizer, porque eu também não me lembro do conteúdo do tweet, ou não li, mas já não me lembro. Prontos, a estar do lado da revolução, dos protestos de Hong Kong, não é revolução nenhuma, aqueles são protestos. E também aí na NBA foi o descalabro total, teve que imediatamente remover ou apagar o tweet, não sei muito bem o que é que se faz no Twitter, ou esconder o tweet. Porque a NBA é da ESPN, não é? E a ESPN é da Disney. E a Disney não quer nada mas disso não tem nada a ver com isso. Isto tem a ver com a NBA como marca. Eu já ainda hoje estava a explicar isto. A NBA, além dos Estados Unidos, a China é o maior mercado que existe para a NBA. O basquetebol é o desporto mais popular na China. Todos os desportos. Há lá muitos desportos populares, mas o basquetebol é o mais popular de todos. Pelo menos os desportos que a gente joga aqui a nível mundial ou a nível do Ocidente. Especialmente os Houston Rockets, que são, como foi a equipa onde jogou o Yao Ming, foi o único jogador chinês de algum relevo. Um bom jogador chinês, muito bom até, fora as lesões. Os Houston Rockets, como tiveram o Yao Ming, são a equipa mais popular que existe na China. Aliás, eles até houve, o ano passado pelo menos, em que eles fizeram jogos, não sei se foi pela altura do Ano Novo Chinês, em que andavam com camisolas escritas em chinês. Fizeram 1 ou 2 jogos na China. E a NBA, nas pré-épocas, quando fazem essencialmente jogos das pré-épocas, são jogos, o que nós no futebol, aqui em Portugal, por exemplo, diríamos jogos amigáveis, jogos de preparação, eles vão fazer muitos jogos à China. Não é só na China, também fazem na Índia, fazem no México, fazem até em Londres, mas especialmente na China. E os jogadores da NBA costumam ir a fazer promoções ou atividades promocionais, não sei, eventos promocionais à China, em que vão tipo a campos de rua, estás a ver? Sim. Na China jogar com pessoas, a serem filmados e tal, fazem muita publicidade na China para marcas chinesas e o caralho. Tanto que nisto também juntou-se à bala o LeBron James, não é? Como tu já referiste. Sim. Que de repente veio, ai meu Deus, temos de ter todos cuidado, ai não se pode falar nestas coisas. E não foi só o LeBron James. O LeBron James porque é o jogador mais famoso do mundo, não é? A dizer que temos de ter cuidado com os chineses, coitadinhos, os chineses. Primeiro, quando se está a falar da revolução ou dos protestos de Hong Kong, ninguém está a falar dos chineses. Está-se a falar do governo chinês. Que é uma coisa que a maior parte destes lambotas, para não dizer um termo mais feio, destes lambotas que andam a falar, que era no mundo dos videojogos, que era no mundo da NBA, andam a falar, parece que quando alguém está a favor dos protestos de Hong Kong, está a falar mal contra os chineses. Eu não sei o que é que os chineses têm a ver com Hong Kong. Muito pouco. O governo chinês tem muito a ver com Hong Kong. Alguns magnatas chineses que têm interesse, se calhar, em dominar Hong Kong, que têm a ver com Hong Kong. Agora, os chineses, eu não sei o que é que um chinês a viver ali na fronteira com a Mongólia tem a ver com Hong Kong. Não me parece que tenha muito a ver. Não é? Não me parece que o facto de Hong Kong, pelo menos diretamente, estar sobre o jugo chinês ou não me parece que lhe faça grande diferença. Acho até que a maior parte dos chineses, tendo em conta como os meios de comunicação chineses são tão controlados, não é? Tão dominados, e nem me parece que o chinês normal saiba muito sobre o que é que está a acontecer em Hong Kong, à exceção de não lá um bando de rufiões a partir de tudo. Por isso não me parece que o chinês normal tenha alguma coisa a ver com Hong Kong. Pelo menos diretamente. Agora, estes gajos, estes lambotas, eu vou falar no caso específico do LeBron James, é muito bom jogador, eu acho que ele é muito bom. Foi dizer que havia muita gente a sair magoada. Há muita gente a sair magoada. Financialmente, foi a primeira coisa que ele disse. O LeBron James tem um contrato de 30 e tal milhões com a Nike. Hoje em dia a maior parte das sapatilhas, ou quase metade das sapatilhas que a Nike vende, sapatilhas de basquete que a Nike vende, é na China. Obviamente que isto é uma opinião interesseira. É uma opinião é aquela típica opinião de epá, não agites muitas águas, man, que senão nós caímos abaixo do barco. E o que é o barco? O barco é um barco carregado de dinheiro. Pois. Não é? E se tu agitas muita água, o que lá para baixo são as notas, não somos nós. É com isso que os gajos estão preocupados. Não é? E passamos para a Blizzard, é a mesma coisa. Primeiro a Activision, ao caralho, tem aquela empresa chinesa muito famosa que é a Tencent. Faz muita merda, investe em muita coisa, especialmente em coisas digitais e da internet e o caralho. A Activision, como é que se chama? A Riot também tem. Sim, isso há muitas empresas de videojogos a terem. Essa empresa tem o quê? 5%, 10%? 5%. 5% da Activision. Diziam 5%. Pronto. Há outras empresas em que eles têm um quinhão muito maior das ações. A do Fortnite é completamente deles, acho eu. Não. Tem 40%, ou acho 40%. eu.
O dono maioritário ainda é lá o chefe da empresa da Epic Games. Okay? É, Epic Games, é isso. Nem me lembrava o nome. Ainda é o CEO, ainda é o executivo, o chefe executivo, ainda é o dono principal da empresa. Mas isso não... Seja 5%, seja 10%, seja 40%. Eu não vou já começar a falar para Hong Kong, embora vou terminar com isso. Eu tenho coisas a dizer sobre isso. O que as pessoas têm que perceber é que neste mundo, não é este mundo capitalista como as pessoas pensam. O governo chinês é um governo comunista, embora eu acho que, de certa forma, é um governo totalitário. Se é comunista ou não, não sei. Eu já essas coisas já me confundem. Não porque eu não sabe o que é o comunismo, mas nos dias de hoje já não há comunismo a sério, nem nunca houve. Pelo menos como os comunistas acham que o comunismo devia ser. Uhum. Não é? O comunista normal que tu encontras por aí. Esse comunismo não existe, nem nunca vai existir, nem nunca existiu. Agora, o que as pessoas têm que perceber é que o governo chinês, porque a maior parte das empresas chinesas, como um gajo diz que são empresas privadas, não são. Porque qualquer dono de uma grande empresa na China ou de uma pequena empresa na China, a maior parte das pessoas na China pertencem ao Partido Comunista Chinês. Por isso não existe nenhuma empresa na China que não esteja indiretamente, no mínimo indiretamente ligada ao governo. Porque só existe um partido e toda a gente pertence àquele partido, toda a gente pelo menos de alguma relevância. E o governo chinês, o que eles chegaram à grande conclusão foi que o que eles iam fazer para se tornarem na grande potência mundial não é aquilo que os americanos têm andado a fazer, que ainda estou a pensar numa mentalidade moderna. E eu estou a falar, embora seja um pouco contra-intuitivo, estou a falar moderno como sendo uma coisa antiga, uma coisa anterior. É um modo anterior ainda de encarar o mundo, a nível geopolítico pelo menos. Os americanos ainda têm a mentalidade moderna de vamos construir bases, vamos estabelecer relações políticas, vamos estabelecer alianças militares, e é assim que nós vamos tomar conta do mundo e que nos tornamos a superpotência primaz a nível mundial. Os chineses perceberam que não é assim que eles vão conseguir suplantar os americanos. O que eles vão fazer é, nós vamos começar a investir dinheiro, que isso até é uma coisa que na altura, há 20 anos atrás, toda a gente estava com medo. Ai, os chineses fazem imitações baratas. Ai, os chineses andam para aí com espionagem corporativa a roubar segredos industriais e segredos económicos e segredos tecnológicos. Sabes o que é que os chineses fazem agora? Quando querem alguma tecnologia, simplesmente chegam lá e compram a empresa. Não a compram na totalidade, mas investem, tornam-se investidores maioritários. Ponto final. Eles já não precisam de andar a espiar nem a roubar nada. Eles têm dinheiro suficiente para simplesmente chegar lá e compram. Eu até, para o meu desgosto, no nosso governo, para o meu desgosto, porque eu, sendo um gajo que ando constantemente a falar mal da União Europeia, e quando eu vejo a alternativa à União Europeia neste país, que é termos o nosso primeiro-ministro a dizer que, acima de tudo, vai defender os interesses chineses, porque foi o investimento chinês que salvou Portugal da bancarrota, diz ele, ou pelo menos que foi um dos principais fatores de salvar Portugal da bancarrota, e que ele, acima de tudo, tem que defender os interesses chineses por causa disso. Isso desgosta-me. Pensava que ele era o primeiro-ministro português. Isso, olha, eu quanto a essas coisas já nem... Eu já sei que ele não é primeiro-ministro português. Não é ele, nem nenhum que venha a seguir. Porque se não for o primeiro-ministro chinês, se não for um encarregado chinês, já é um encarregado da União Europeia. Eu já sei que Portugal, infelizmente, não é uma nação soberana. Ainda assim, por muito mal que eu falo da União Europeia, prefiro que o gajo se vire mais para a União Europeia do que para a China. Os chineses conseguiram compreender que eles estão a fazer isto em todo o mundo. Eles estão a comprar portos nos países africanos, estão a comprar portos em países europeus, na Grécia, em Portugal, não é? Eles nunca compram a comprar como o sentido que a gente pensa pragmático de comprar, que é eu compro agora, isto é meu. Eles investem. Sim. Não é? E isto dá-lhes uma ferramenta do caralho, que é, este investimento é nosso. Vocês precisam do nosso investimento para continuarem a sobreviver, não é? Para continuarem a ser economicamente ou financeiramente líquidos. Por isso façam o que a gente quer, ou nós retiramos o nosso investimento e vocês vão todos à falência. Não é? Isto é daquelas coisas que no papel, não é? Isto realmente não parece que eles estão a obrigar ninguém a nada. É o que se chama o poder suave, não é? Não sei. Mas é o que eles fazem. Eles são donos, estão a investir em energia a nível europeu, estão a investir na França, em Portugal. Não é só em Portugal. As pessoas pensam eles comprarem EDP. Em Portugal, nós nem sequer fomos os primeiros. Porque eles na Inglaterra, na França,
a nível de energia nuclear, em Portugal, como eu já disse, a nível da EDP, em Espanha, na Grécia, na Itália, estão a fazer isto em todo lado. Eles em África estão a comprar portos, estão a comprar, estão a oferecer investimento em obras públicas, em construção civil, obviamente que a troco de influência e a troco de acesso primeiro, a preferência de acesso a recursos naturais. Estão a fazer a mesma coisa nas costas asiáticas, não é? Não sei se na Índia estão a fazer igual ou não, mas porque a Índia acaba por ter as suas próprias pretensões a potência global, por isso não sei se ainda estão a fazer, mas eu sei que muitos países asiáticos estão a fazer isso. Estão a militarizar completamente o mar chinês. Eu não me lembro agora, é o mar setentrional, acho eu. É assim que é o termo. Mas é aquele mar do sudeste asiático. Estão a fazer a mesma coisa. Estão a apoderar-se de ilhas que não são deles. Pertencem a águas territoriais de outras nações. Mas o que é que eles podem... O que é que essas outras nações podem fazer? O que é que o Camboja pode fazer? Ou o Vietnã, ou caralho. O que é que esses países... Ou a Tailândia. O que é que eles podem fazer? Eles simplesmente chegam lá, pegam numa ilha, expandem a ilha, metem lá uma base aérea, metem lá à volta, tipo, barcos de guerra e porta-aviões. O que é que esses países fazem? Nada. Não podem. Eu sempre disse, não aqui, mas sempre disse, às vezes quando eu falo sobre estas coisas, que a única coisa que eu estava à espera que o Trump fizesse bem, porque eu estou-me a cagar para a política americana e das muralhas e o caralho, eu não tenho nada a ver com isso, que eu não sou desse continente, isso também não me interessa. A única coisa que eu gostava do Trump, que eu gostava no Trump, eu não sou propriamente fã do Trump, eu não gostava, se fosse americano não gostava dele, mas como eu não vivo lá, a maior parte das políticas dele domésticas e o caralho não me interessam. As políticas dele no Médio Oriente também não sou grande fã. Mas a única coisa que para mim o Trump estava a fazer bem era fazer frente à China. E simplesmente isso está a começar a acabar. Não é? Porque os interesses financeiros aparentemente sobrepõem-se a tudo. O facto de ninguém estar a fazer frente à China, quer seja na União Europeia, porque nós na União Europeia, esta União Europeia querem ser um império do bem, querem ser um império disto, querem mandar naquilo, querem fazer frente a toda a gente, constantemente a falar de fazer frente aos russos e aos americanos. Constantemente a falar nisso. Constantemente a falar de quererem intervir no Médio Oriente e em África e não sei o quê. Mas ninguém fala de fazer frente à China. Ninguém se atreve a isso. Porque os gajos da União Europeia bem sabem que muitos países europeus ficam logo sem o dinheiro todo. Estão cada vez mais sob o jugo de interesses financeiros chineses. Eles bem sabem, eles não podem fazer isso porque franceses, ingleses, italianos, portugueses, espanhóis. Se a União Europeia se irá de alguma forma contra a China, infelizmente o meu próprio país vai ser um dos que vai tentar impedir esse género de políticas. Essa direção. Não é geopolítica. Ninguém fala de fazer frente à China. Historicamente, e isto só será assim historicamente se os chineses não se tornarem na superpotência, não é? Na hegemonia mundial. Historicamente isto vai ser equiparado. O facto de ninguém estar a fazer, quer americanos, quer europeus, não estarem a fazer frente aos chineses, vai ser, na minha opinião, equiparado aos gajos que na altura tentaram apaziguar o Hitler. É um governo totalitário, de um só partido, que fazem o que querem, são nacionalistas. Ao contrário daquilo que as pessoas pensam, eles são comunistas. Não, eles podem ser muito comunistas, mas eles são comunistas nacionalistas. Sempre a tentar promover interesses chineses acima de tudo, cultura chinesa acima de tudo. Estão-se a apoderar de tudo, estão a tentar formar uma nova ordem mundial que é antitética àquilo que nós achamos que é bom, que são as democracias liberais. Não é? Quer seja o Estado democrático, quer seja a nossa moralidade / socialidade liberal. Uma sociedade altamente controlada, em que um cidadão não é um cidadão, é mais uma por muito que se digam que no mundo ocidental também é assim, o cidadão, isto, forças capitalistas, ainda assim, nós como cidadãos, ainda somos de certa forma vistos como seres independentes. Na China não é assim. Eles têm aquela cena do crédito social que acho que nós já falámos aqui nesta podcast. Nós não falámos. Não tenho a certeza. Não sei se já não houve um episódio em que a gente falou do crédito social. Eles têm uma ideia do crédito social, que é um sistema em que as pessoas são registadas, espiadas, vigiadas em todas as suas ações, para daí entrarem num sistema de pontuação daquilo que é ou não considerado positivo pelo governo chinês para o benefício do Estado. Não é? É um sistema de controle opressivo,
mas que, no entanto, não é agressivo. É opressivo, mas não agressivo, por isso é que as pessoas estão dispostas a tolerar. Esqueçam. As pessoas esqueçam esta ideia dos governos totalitários que mandam gente para a cadeia, que têm polícias a baterem gente e que as pessoas são espancadas e o caralho, pelo menos dentro do próprio país. Isso acabou-se. Agora nós controlamos a população, não através de ou te calas ou levas um enxerto de porrada, mas sim, ou te calas ou perdes uma carrada de benefícios de ir ao banco ter bons empréstimos, andar em avião em primeira classe e em comboio na primeira classe, ter acesso a hotéis, ter acesso a certos restaurantes. É assim que eles controlam a população, é tirando-lhes estes postos benefícios que não são benefícios nenhuns. Num Estado democrático liberal isto não são benefícios. Isto é o teu direito como cidadão individual de ter acesso a estes serviços. Não na China, porque a China não é uma democracia liberal. Eles estão a tentar instaurar um sistema mundial antidemocracia liberal, que são as nossas, e ninguém lhe está a fazer frente. Aliás, muitos dos nossos países, o nosso inclusive, infelizmente, estão a aceitar de mãos abertas este novo regime. Porquê? Porque eles trazem dinheiro. Isto para mim é prostituição nacional. É o que isto é, prostituição nacional. Nós estamos a vender os nossos princípios por dinheiro. E se calhar não tínhamos outra alternativa, não sei, é possível. Mas com outra, tendo nós outra alternativa ou não, temos que chamar as coisas pelos nomes. Isto é prostituição nacional. Nós estamos a prostituir o nosso país, a trair aquilo que é o que nós consideramos bom, que é a liberdade e a democracia e essas coisas todas que toda a gente fala que são todas muito boas, e nós estamos a traí-las. Porquê? Por dinheiro. Para meter dinheiro ao bolso. Não é? Eu já ouvi gente a defender os chineses neste país. Pessoas. Porquê? Porque ninguém está a pensar daqui a 20 anos. Toda a gente está a pensar hoje. Os chineses vieram aqui, eles investiram e tem que ser, e a gente tem que fazer o que eles querem, porque eles investiram, e se eles investiram, porque toda a gente está a pensar que os chineses vão investir. Eu já ouvi gajos muito inteligentes a falar assim. Os chineses chegam aqui e investem desde que tenham o dinheiro deles, que tiram os lucros deles, o retorno deles, eles não se interessam, o caralho, podem não se interessar agora. É o que eu digo sempre. As pessoas pensam que sempre, bem, eles investem agora assim, e depois quando tiverem tomado conta de todos os sectores de indústria e de serviços e económicos do nosso país, não vão fazer nada com esse poder, não é? Com essa influência toda. Não, eles não vão fazer nada. Não, tem um poder só para ter. Sim. Só para lá é só por dinheiro, sim. É só por dinheiro que eles estão a fazer estas coisas, claro que sim. Mesmo quando às vezes têm um prejuízo a fazer estes investimentos, pelo menos a curto prazo. Muitas vezes têm um prejuízo, mas é só por dinheiro que eles fazem isto. As pessoas que são estúpidas é que acreditam nisso, olha, que se deixem andar. Infelizmente vamos nos deixar andar, e eu acho que as democracias liberais vão perder para a nova hegemonia chinesa. Eu acho, eu não tenho, eu sou pessimista. Eu já sou pessimista por natureza, então neste tópico mais pessimista sou ainda. Nós vamos perder, a democracia vai acabar, pelo menos a democracia liberal como a gente a conhece, vai acabar, porque nós vamos chegar a um certo ponto em que, para fazer frente aos chineses, vamos ter que nos tornar iguais a eles. Eu vejo a União Europeia já nesse percurso. Tornar-se num sistema tecnocrático, antiliberal, antidemocrático, que para lá caminha. Não sei se por desígnio ou se por mera reação, mas é para aí que eu vejo as coisas a tenderem. E eu acho que nós vamos perder contra eles. Nós vamos perder. A democracia liberal, isto da liberdade de expressão e o cara que a gente vê cada vez mais ameaçada, acabou-se. Todas estas liberdades e este nosso modo de vida que nós achamos positivo já apanhou cancro. O cancro está-se a metastizar. E é uma questão de tempo. Nós continuamos aqui numa espécie de radioterapia, mais ou menos ineficiente, a pensar que ainda nos vamos salvar, quando na realidade um médico já sabe que nós só temos no máximo 3 anos de vida. Obviamente que eu estou a dizer 3 anos... Não estou a fazer nenhuma previsão com o mínimo de precisão. Só estou a dar um exemplo. Não é? Se calhar não é 3, é 10. Se calhar são só 2. Não sei, não faço ideia. Mas se forem 3, queremos dinheiro. Quando estamos aqui, pois, são profetas. És um profeta. Eu sou um profeta do caralho. Há uma coisa que às vezes as pessoas esquecem. Que é, tentam equivaler democracia e liberdade, a prosperidade financeira e a uma espécie de felicidade materialística. Um dos períodos, claro que isto é relativo à época e ao mundo da época. Um dos períodos de maior prosperidade, de maior produtividade e felicidade da humanidade
foi naquilo que se chama, na época romana, historicamente falando, na época romana, dos 5 bons imperadores. Não sei se sabes o que é que são. Não. Prontos, Não começou com o Trajano, parece-me a mim, e acabou com o Marco Aurélio. Ao Marco Aurélio conheço. Prontos. Trajano, Adriano, Antonino Pino e Marco Aurélio, está-me a faltar aqui um. Já não me lembro qual é. Acho que foi o que veio antes do Trajano. Que ele é considerado um dos bons imperadores, mas a única coisa que fez bem foi adotar o Trajano para a família imperial. Na realidade. Fez alguma coisa. Também não foi imperador durante muito tempo, mas pronto. Eu agora não me estou a lembrar, mas estes são os 4 principais. Era um período em que Roma ainda fingia que era uma democracia, ainda tinha um senado e o caralho, mas quem mandava na realidade era o imperador. Imperadores que aprenderam, tal como o governo chinês aprendeu hoje, que não é através da força bruta que subjuga uma nação. Uhum. E eu não estou a falar mal destes imperadores, isto foram homens grandiosos na sua época. Eu é que não queria voltar a essa altura. Eu queria continuar a viver numa democracia liberal. Assim como estamos. Ou melhor. Como estivemos e como estamos a deixar de ser. Esta época, em que tinhas um império gigantesco dominado por um só homem, essencialmente, que delegava funções, como é óbvio, não é? Ele, obviamente, que não decidia tudo o que acontecia no império, mas ele era sempre a última autoridade a decidir coisas. Se ele quisesse decidir alguma coisa, era ele que mandava e ponto final. Não é? Simplesmente, e depois o Senado tinha que tentar corresponder à vontade do imperador. O Senado e os outros funcionários do império. Funcionários, não é? Disse funcionários, já não sei o que é que eu disse. Seus funcionários. Pronto, os outros funcionários do império. No entanto, em última instância, era a vontade de um só homem que imperava. Isto era um império gigantesco. Uhum. Especialmente, quando tu vês aquela extensão maior do Império Romano, era na altura do Trajano. Foi quando ele ainda conquistou partes que era do que hoje é... Que era a antiga Pérsia, o Império Parto, agora já não me lembro. Tipo ali para o Iraque, o caralho, e mesmo para o atual Irão. E partes da Alemanha. Nunca o Império Romano foi tão grande. E nunca o Império Romano foi tão produtivo. Os seus cidadãos tão felizes e prósperos. Por isso, as pessoas que não confundam democracia e liberdade com prosperidade e felicidade material. Que é uma confusão que nós temos muita tendência a fazer hoje, especialmente no que toca, às vezes, a questões da União Europeia. Por isso, nós podemos estar sob o jugo chinês, não termos liberdade nenhuma, como os chineses não têm, e, no entanto, eles sentem-se muito contentes e até acham bem as medidas de opressão e de controlo individual do governo chinês, porque eles até acham, isto vai fazer de nós melhores cidadãos. Isto vai fazer de nós cidadãos mais prósperos e mais ricos e mais felizes e mais bem na vida. Não é a mesma coisa. Nós podemos estar debaixo de uma ditadura e sermos extremamente ricos e extremamente confortáveis. Agora as pessoas têm que compreender que têm que tomar uma decisão. Querem estar confortáveis e prósperos ou querem ser livres? Porque às vezes, para se ser livre, tem que se perder a nível material. Uhum. Que é o que está a acontecer, na minha opinião, agora. Com todo este investimento que está a vir da China, que eu vejo primeiros ministros e presidentes a defenderem o investimento chinês e a defenderem interesses chineses. Porque nos trouxeram dinheiro e nos salvaram da crise. Nos salvaram ou não sei. Eu não sou economista e muito menos político. Não é? Isto é uma coisa que as pessoas têm que compreender. Era das poucas coisas que eu gostava no Trump, se não fosse a única, era estar a fazer frente aos chineses e até isso se acabou. Ninguém faz frente aos chineses, eles continuam a avançar sem qualquer barreira, sem qualquer oposição. À exceção de uns países ali da Ásia, pequenitos, que não podem fazer nada. Não é? Podem falar se quiserem, mas tirando isso... Eles já têm, não sei se sabes, eu agora não sei em que país, acho que é no Burundi. Não. É um pequeno país africano da costa leste. Eu agora já não me estou a lembrar qual é que é. Já não me recordo que país é que é. Eu pensava que é Burundi. Já não me lembro. Eles têm lá dezenas de milhares de soldados. Em pequenos... Aquilo que nós chamávamos antigamente de feitorias, quando éramos um império colonialista. Sim. Porque aparentemente já não há impérios colonialistas. Mas, no entanto, ainda há feitorias de dimensões muito maiores a qualquer coisa que nós tivéssemos alguma vez construída na Índia e na Malásia e em África. Nós, portugueses, na altura do nosso colonialismo. Há coisas muito maiores em África, construídas pelos chineses, mas, no entanto, ninguém fala de colonialismo e de imperialismo. Não. Os chineses não fazem nada disso. Toda esta malta de esquerda e o caralho, man, que é tipo contra o colonialismo europeu, man. Especialmente contra o colonialismo europeu e português que fez tanto mal, man. Os chineses estão a fazer exatamente a mesma coisa, só com uma escala
que eclipsa, isto não eclipsa. Isto devora, ainda pede mais. Comparativamente àquilo que nós fizemos. Alguma vez. Até porque nós não tínhamos os recursos humanos que eles têm. Como os chineses têm atualmente, claro. Um país, na altura do colonialismo português, tínhamos 4 milhões, entre 2 a 4 milhões, eles têm, não é? Os chineses, como é certo sabido, são o quê? 1/7 da população mundial? Acho que sim. Ou 1/6, ou 1/8, assim, uma coisa qualquer. Tem mais de 1.000 milhões de pessoas, pronto. Ninguém lhes faz frente. Eles, daqui a pouco tempo, vão ser donos da maior parte da costa leste chinesa. Africana. Vão ser donos de todos os mares a leste do continente asiático. Não me admira nada que eles qualquer dia não invadam um país qualquer, desses países tipo Camboja ou Vietnã, com um pretexto qualquer idiota. E ninguém lhe vai fazer nada, porque toda a gente tem medo. Ficamos todos a ver. Toda a gente tem medo de perder o investimento chinês. O que eles estão a fazer em Hong Kong, neste preciso momento, tu vês o que a Turquia fez na Síria, certo? Certo. Começaram a invadir a Síria. A lá matar uns curdos. Toda a gente a falar de sanções. Ai meu Deus, estes turcos estão a fazer, são uns monstros. Ai, estes turcos querem genocidar os curdos. O que é verdade. Eu não sei se eles querem genocidar, mas pelo menos espezinhá-los um bocadinho, o que querem. Toda a gente a impor sanções. Os chineses fazem o que querem, ninguém impõe nada. Porque precisamos todos do dinheiro deles, da mão de obra deles. Tem, mas não tem dinheiro suficiente que justifique. Não souberem investir, é o que é? Não, eles investir até têm, mas não têm capital suficiente que justifique. Não é? Não têm poder industrial suficiente que justifique. Impedir sanções, ou pelo menos pensar 2 vezes antes de os sancionar. A União Europeia faz promessas aos turcos que não cumpre. Porque não tem problemas nenhuns em cumpri-la. Em não cumprir, quero dizer. Não tem problemas nenhuns com isso, porque sabe que os turcos não têm uma mão pesada. Não têm poder. Não é? Para oferecerem resposta ao não cumprimento das promessas. E eu nem estou a dizer que estas promessas que devam ou não devam ser cumpridas, porque se calhar até foram mal feitas. Eu nem estou a falar a esse respeito. Eu bem sei que os turcos querem... Eu sou a favor de um Estado independente dos curdos. Na minha opinião, eu sou a favor disso. E bem sei que os curdos andam sempre a bater... os turcos andam sempre a bater nos curdos mal. E acho muito bem que a gente os sanciona. Quando eles se metem nestas aventuras. Agora, aos chineses ninguém faz nada. Mais uma vez, aos russos. Os russos invadiram lá a Crimeia e não sei o quê. Eles dizem que não, mas foi o que aconteceu. Lá vêm as sanções. Lá vêm as punições. E toda a gente a falar de galo para os russos. Que os russos são isso, os russos são aquilo, os russos são o outro. Os chineses fazem exatamente as mesmas coisas. Se calhar de forma mais subtil e mais pela calada. Ninguém lhes faz nada. Porque eles não o fazem subtilmente. Não é? E subrepticiamente o suficiente... que os nossos grandes supra-sumos da política europeia e americana e mundial não o entendam. Não é que andamos aqui todos estúpidos e ninguém está a dar conta do que os chineses estão a fazer. Toda a gente sabe. Pessoas que se interessam minimamente por geopolítica sabem o que é que está a acontecer. Não é? Mais ou menos, mas toda a gente sabe o que é que os chineses andam, nem que seja por linhas tortas, a fazer. Ninguém lhes faz frente. Eles estão a fazer o que estão a fazer em Hong Kong. Dizem que não são, mas toda a gente sabe que andam lá forças chinesas. Toda a gente sabe que andam interesses chineses. Não é? Ou quer seja, a contratar grupos criminosos ou incentivar a polícia a espancar protestantes, a violar garotas protestantes, a matar protestantes e depois a fingir que são suicídios, a raptar protestantes que nunca mais ninguém ouve falar deles porque aparecem a boiar num rio, andam a matar protestantes, andam a espancá-los, a torturá-los. Ninguém quer saber nada. Eu não vejo nenhum grande protesto das nossas entidades políticas, quer europeias, quer americanas. Eu não vejo nada. O que eu vejo é um palhaço qualquer da NBA a dizer qualquer coisa e toda a gente a cair-lhe em cima. Não é só a NBA a cair-lhe em cima. É pessoas à volta a cair-lhe em cima a dizer que ele foi insensível e que está a prejudicar os chineses. Porque aparentemente, é o que eu digo. Mas isto, tu vê como é que as coisas são. Porque é assim que as pessoas pensam. As pessoas pensam, o governo chinês tomou de tal forma de controle do cidadão chinês que já não existe cidadão chinês. Existe apenas governo chinês. E quando tu atacas o governo chinês, estás a atacar o cidadão chinês. Ou o nacional chinês. Porque é a mesma coisa. Porque foi assim que eles instauraram o governo deles e o sistema social e político deles, que é assim que nós mesmo cá fora pensamos neles. Nós mesmo cá fora pensamos assim. Atacar a China e atacar os chineses. Não é? É a mesma coisa que dizer, o António Costa faz alguma coisa de mal, alguém critica o António Costa, ou o governo do António Costa, estamos a falar mal dos portugueses. Pagar todos. Não é verdade? Ninguém pensa assim em Portugal, pois não? Não. Mas, no entanto, aparentemente pensam assim da China. Porque de tal forma eles conseguirem imiscuir governo com pessoa privada.
não é? Sistema político e pessoa privada são a mesma coisa na China. Eles fazem estas coisas todas que fazem em Hong Kong. Ninguém lhes faz frente, ninguém lhes diz nada. As pessoas até arranjam desculpa. Eu estou a ver constantemente gajos a defenderem. Não é defenderem os chineses. É atacarem os gajos de Hong Kong. Porquê? Porque dizem, tal, eles querem independência, que é para criarem um paraíso fiscal, é para baixarem impostos aos ricos, é para baixarem isto, é para beneficiarem aquilo. Eu não quero saber o que é que eles querem fazer. Eles querem independência, não é? Querem ser livres e independentes. Depois de serem livres, que façam o que quiserem. É o direito deles porque o país é deles. Caso se tornem realmente independentes. Passa a ser o país deles. Eles podem fazer o que quiserem. E ninguém tem nada que mandar habitats. Eles querem fazer isto, man, e não sei o quê. Estes comunistinhas que andam por aí a defender o governo chinês, que não é governo comunista nenhum, pelo menos da maneira tradicional de ver as coisas, é um governo muito capitalista. É simplesmente um governo totalitário capitalista. A nível internacional eles são capitalistas. Internamente é que são comunistas. Não é? Mas o que eles são sempre é totalitários. E opressivos e tentam dominar tudo. E uma coisa que eu digo, se tivesse um gajo de Hong Kong a ouvir-me, que não me parece que tenha, não me parece que haja nenhum gajo de Hong Kong a ouvir, é assim, eu não tenho grandes esperanças para a vossa revolução, vocês vão perder, não tem hipótese, ninguém vos está a dar apoio, à exceção de um ou outro palhaço da NBA ou do mundo dos videojogos, ninguém vos está a dar grande apoio, ninguém de real relevância política e económica vos está a dar apoio. Aliás, até estão todos contra a revolução de Hong Kong. Explicitamente ou tacitamente, a maior parte deles querem que aquela merda acabe. E que se aquilo passasse a estar sob o domínio chinês, estavam todos muito mais contentes, as coisas voltavam à normalidade. E a única coisa que eu vos digo é que vocês, gajos de Hong Kong, que supostamente não estão a ouvir que ninguém está, que estão a ser torturados, estão a ser denegridos aqui no nosso lado, estão a ser mortos, não é? Seja qual seja o interesse de vocês querem independência, a mim não me interessa. É o vosso país, é onde vocês moram, se vocês querem, devem a ter. Acho que é um direito essencial dos povos, é a autodeterminação. E se a maioria de um povo quer ser independente, tem que ser independente. Ponto final. E a única coisa que eu vos digo é, vocês vão perder. Mas mesmo assim, espero que nunca se rendam. Espero que continuem. Embora seja uma luta destinada ao falhanço. Sim. Isso faz-me lembrar aquele filme dos 300. Já viste o filme dos 300? Por acaso acho que não. Nunca viste o filme, mas sabes a história mais ou sim. menos. A história dos 300, o filme é baseado numa banda desenhada que é baseada na lenda. Que acho que é uma lenda contada nos livros do Heródoto. Acho eu, já não sei bem. Isto é como no filme dos 300. Eles vão para aquela batalha destinados ao falhanço. A ideia é que eles vão lá retardar o avanço dos persas, que é para depois os estados gregos, não é? Vendo o esforço heroico daqueles 300, que não eram só 300 porque andavam lá uns milhares de atenienses. De cidadãos livres atenienses que se foram juntar a eles. Isso é sempre a parte que é esquecida. Eram 300 espartanos realmente, mas depois eram 3 ou 4 mil de outros gregos que nunca ninguém fala. Mas não eram espartanos, não interessa. Mas tal como no filme dos atenienses, nesse filme dos gregos, nesse filme dos 300, eu acho que vocês estão destinados ao falhanço em Hong Kong. Acho que vocês vão perder, não tem hipótese nenhuma, vão ser subjugados mais cedo ou mais tarde. É uma questão de escalar a revolução, e à medida que vocês vão escalando a revolução, vão, de certa forma, justificando politicamente medidas mais repressivas e uma cada vez maior e mais intensa intervenção chinesa. Intervenção direta. E acho que a única coisa que vocês podem fazer, a única esperança de algum sucesso que vocês têm, é mostrar ao resto do mundo que, neste caso, até um Deus sangra. Que, neste caso, até o governo chinês pode ser, eu não digo parado, mas pelo menos destabilizado. Passamos agora ao UBI, ou como tu disseste. Diz lá. Diz lá. Fogo, já não te lembras? É o RBM. Rendimento básico mínimo. Exatamente. Vês? Mas era para tu dizer, foste tu que disseste, dizes agora Então, também. Mas agora isto foi eu tipo a fazer-te um passo, isto foi uma assistência. Uma assistência. Pega lá. Foi uma assistência para gol, só tinhas que encostar para a baliza, caralho. E mesmo assim engasgaste. Foi daqueles gajos RBM, que escorregou, chutou, a sorte é que o guarda-redes também ficou com os pitons presos e já não agarrou a bola. Quem interessa é que a bola está lá dentro. Por isso. Mas passamos então aqui ao RBM, em português, que é o rendimento básico mínimo. O que é isto? Isto é uma ideia, porque não passa de uma ideia ainda, não é? Por enquanto. É por onde tudo começa, por uma ideia. Por uma ideia que já vem de 1750 e tais, acho eu. Sim. Alguns na Inglaterra. É uma ideia de economistas liberais, sim, na Exato. Inglaterra. O que é que isto consiste?
consiste em... Primeiro tinha que ser já um número, que ia ser o rendimento básico mínimo, que é o dinheiro que se dava a uma pessoa, A qualquer a pessoa. qualquer pessoa, sim, mas Maior dava-se de a idade. qualquer pessoa maior de idade. Podia ser anualmente, mensalmente, não sei, depende de cada ideia, há várias. Semanalmente até. Até Diariamente. dava mais trabalho, mas podia ser. Que é um valor que permite a essa pessoa, a toda a gente, viver. Sim. Viver, não é viver à grande e à francesa, é viver. Quer dizer, há pessoas que querem que seja para viver à grande e à francesa, Mas pronto. mas seria para viver. Independentemente, dinheiro para viver. Seja a grande e a francesa ou seja a pobre, não interessa. Para Não viver. interessa, para viver, sim. O que é que tu achas disto? O que é que eu acho? Isto é só a ideia básica. Primeira ideia, a ideia muitas até mais do coisas. que isso, porque Sim. esta era uma ideia que a maior parte dos economistas, muitos economistas liberais que defendiam esta ideia, era para acabar com... Com a pobreza. Não. Mas também Era para acabar é também com o Estado... Ai, como é que se chama? Como com é a que se chama? oferta. Hã? Sim. Com o Estado Social. Sim, é a oferta. Que é Aqui. rendimento social. Não, é para acabar com o Estado Social, ou seja, que deixava de haver Segurança Social, por exemplo, ou a Segurança Social era substituída por isto. Uma vez toda a gente recebia isto, pelo menos a maior parte dos economistas liberais que defendem esta ideia, era para acabar com em certa medida passava a ser o ensino passava a ser privado, esse género de coisa. A ideia deles é essa, não estou a dizer que toda a gente defende a ideia do rendimento básico mínimo, pensa assim. Sim. Mas passava a ser o ensino e a saúde privada, deixava de haver Estado Social, toda a gente tinha um certo dinheiro e depois, não é? Podia fazer com ele o que quisesse. Uhum. Passava a pessoa a investir. Eu percebo a ideia de economia liberal, ou seja, o que a gente hoje chama de economia direita, do rendimento básico mínimo, é que cada pessoa tinha este certo dinheiro e podia investir nela própria como achava melhor. Ou seja, que tinha uma maior autonomia financeira. Em vez de simplesmente se pagarem impostos e depois o Estado é que decide o que é que subsidia e o que é que não. Não é? Sim. Passava a estar mais nas mãos do cidadão individual. O que é que eu acho desta ideia? Esta ideia tem vindo à baila por causa de uma coisa. A ideia da automatização. Exatamente. Como eu já disse, anda muita gente enganada. Anda muita gente Para enganada todo trabalho. neste mundo a pensar que a automatização vai afetar os pobres. Vai afetar os trolhas e as pessoas de trabalho braçal. Anda muita gente enganada. Porque eu quero saber quantos totozinhos burgueses é que não andam por aí que é trabalhar em tradução. Enganei-me, disse introdução, é tradução. Tradução, sim. A trabalharem em escritórios de advogados e a trabalhar até mesmo médicos, engenheiros e arquitetos que não têm noção que o trabalho deles vai ser substituído em muito pouco tempo por inteligência artificial. Não é a inteligência artificial como a gente pensa dos filmes, não é que quer destruir a humanidade, é a inteligência artificial limitada a um certo contexto. Há muita gente que não tem essa noção. Não é que olham para o pobre do trolha e é o que eu te digo. Mais rapidamente substituem um advogado do que um canalizador. É mais ou do que um fácil, é mais eletricista. barato. É muito mais fácil, acredita. E é mais barato. Teres um robô capaz de fazer o trabalho de um eletricista é muito mais difícil de construir do que teres qualquer algoritmo a escrever, sei lá, contratos e coisas assim, documentos legais genéricos. É muito mais fácil meter um robô a fazer canalização, a fazer eletricidade. Ou a fazer a construção civil. É muito mais fácil. Por isso é que eu digo que anda para aí muita gente enganada. A pensar que estou a defender esta ideia porque, ai, coitadinhos dos pobres, e eu vou ter que os sustentar, mas é o que eu tenho que fazer, porque senão, coitadinhos. Para muita gente que está a defender esta ideia, isto é para eles. O rendimento básico mínimo. E nem sequer a sabem. É o que dá a ser burgueses. E ao menos. É o que dá a ser. Não interessa. Depois, eu tenho uma ideia acerca disto. Se eu acho que isto provavelmente vai ser inevitável. Acho que sim, porque ao contrário daquilo que tem acontecido até hoje, que nós temos sempre esta ideia de e tal, eu posso estar enganado, mas eu acho que não. Eu acho que não estou enganado. Mas ao contrário daquilo que se pensa que até agora, os avanços tecnológicos do aumento da eficácia do trabalho, por assim dizer, não é? Que tem andado a substituir trabalhadores, porque antigamente, hoje um trabalhador faz com uma máquina aquilo que antigamente eram precisos 5 gajos num dia, em que estes avanços tecnológicos e científicos têm, ao mesmo tempo que obliteram certos empregos, têm criado novos. Sim, mas não A minha opinião é que a inteligência artificial, acima de tudo,
mais uma vez estou a falar de inteligência artificial da forma mais ampla possível, vai substituir muitos empregos e não vai gerar novos. Eu digo sempre uma coisa, que eu já disse isto várias vezes, não sei se já te disse a ti, eu tenho medo do caralho quando houver carros a conduzirem-se eles próprios. E toda a gente pensa que eu sou de alguma forma um ludito, caralho, tenho medo dos avanços tecnológicos. Ai meu Deus, os carros a conduzirem sozinhos, que bruxaria é essa? Que é esse o meu medo? O meu medo não é esse. As pessoas não percebem que a maior parte do emprego que emprega é um pouco... Emprego que emprega, é um pouco cacofónico, mas pronto. A maior parte dos empregos trabalhados por homens, ou seja, gente do sexo masculino, jovem, com os níveis de educação mais reduzidos, é conduzir. É serem motoristas. É conduzir comboios, carros, matérias perigosas, caminhões, ambulâncias, autocarros, o que quer que seja. Ninguém tem noção disso. Eu acho que a maior parte das pessoas... Táxis. Eu já falei aqui da Uber num dos primeiros ensaios. Acho que sim. Quando estas coisas todas começarem a conduzir sozinhas, vai haver uma carrada enorme de gente jovem, do sexo masculino, desempregada. Isto é muita testosterona para estar parado o dia inteiro. Eu não sei como é que ninguém pensa nisto. Eu estou a pensar em 20 ou 30% da população jovem masculina desempregada à solta. Aí em matilhas, aí pelo país fora, por essas ruas, por essas cidades, por essas vilas, sem nada que fazer. Está cá tudo que Estou a imaginar cada um deles com uma cerveja na mão e um copo de bagaço na outra. Porque não têm mais nada que fazer para ocupar o dia. Talvez até tenham um maço de tabaco no bolso. E depois eu imagino, quando se acabar o bagaço, quando se acabar o maço de tabaco e quando se acabar a cerveja, o que é que eles vão fazer? Nunca ninguém pensa nesta merda. Eu não sei como é que não há ninguém a pensar nesta merda. Toda a gente está a pensar, vamos lhe dar um rendimento básico mínimo para eles não morrerem à fome. Realmente foi com o rendimento básico mínimo que eles compraram esta suposta cerveja, este suposto bagaço e este suposto maço de tabaco. Mas não é o rendimento básico mínimo que lhes vai ocupar o dia inteiro. Por isso é que eu tenho sempre... Eu quando ouço falar disto do rendimento básico mínimo, acho que é uma inevitabilidade, na minha opinião, para as pessoas não morrerem à fome, mas não é solução para mais nada do que é ter uma população simplesmente sem ocupação. Porque nós atualmente hoje vivemos num mundo em que o significado da tua vida, a certo respeito, ou numa grande proporção, é definido por aquilo que tu fazes. Pelo teu emprego, pela tua atividade, o que quer que seja. Quer seja faças voluntariado, quer seja trabalhas nisto, quer seja estás a estudar aquilo. É isso que define o significado, em grande parte, o significado da tua vida. Quando nós retirarmos a uma percentagem muito considerada, muito representativa da população, especialmente masculina, porque um gajo não pode andar aqui com merdas. Os homens são sempre eles que normalmente causam distúrbios. Muitas vezes incitado por mulheres, mas as mulheres só por si não fazem nada. Só incitam. Mais uma vez estou a generalizar. Há pá, aí muitas mulheres que são isto é tudo umas brutamontes. Os ensaios são todos alegados também. São umas brutamontes que andam para aí a partir tudo. Eu não digo o contrário. Mas a tendência é que normalmente são... Quando tu vês um tumulto aí de gente, olha agora em Catalunha, quem tu vês a deitar fogo às merdas são os gajos. São os rapazes novos. As mulheres até podem lá estar atrás a dizer deita fogo àquilo e atira uma pedra àquela janela. Mas são os gajos que o fazem. Não é? Mais uma vez estou a generalizar. Não estou a dizer que é assim em todos os casos. Há sempre exceções à regra. E há exceções que são mais exceções umas do que outras. Mas uma cambada de gajos. Uma cambada de macambúzios. Sem nada que fazer o dia todo. Pior ainda. Sem qualquer... Porque o problema da automatização é esta. Sem qualquer perspectiva das coisas virem a mudar no futuro. Porque a partir do momento que estes empregos forem completamente aniquilados pela automatização, não há nenhuma esperança de que, bem, se calhar daqui a 10 anos a economia dá a reviravolta, ou se calhar daqui a 5 anos, ou daqui a 2, a economia dá a reviravolta e há empregos para a maior parte das pessoas. Porque nós agora, quando temos crise e temos muito desemprego, a ideia é sempre essa. Ai, para o ano virão tempos melhores. Ou tempos melhores virão. Há sempre essa esperança. Mas quando a maior parte destes empregos seja o advogado no escritório, ou seja, o condutor do caminhão, forem completamente aniquilados, sem esperança de uma vez voltarem,
Porque não há volta e reviravolta da economia que os traga. Sim. Não é? Que os faça emergir das sombras. O que é que estes gajos todos vão fazer? Eu tenho uma teoria do futuro que eu vou aqui exemplificar. Eu já te falei da jugificação da sociedade, não já? A minha ideia é que no futuro, a única solução, que para mim é uma solução distópica, mas é a única solução que eu vejo à vista, é transformar realmente a existência humana num jogo. Em que toda a gente tem um telemóvel com internet e toda a gente pode receber mensagens ou de certa forma estar inserido num jogo social a nível nacional ou mundial, em que basicamente são delegadas funções inúteis, em que são atribuídos pontos que tenham real ou não real valor, não interessa, mas que são atribuídos pontos com algum valor, mesmo que seja só um valor imaginário, e que te obriguem a ocupar o tempo. Estás a perceber? Porque as pessoas, só por uma questão de quererem ter mais pontos umas que as outras, até acabam por entrar na atividade. Isto é a minha visão distópica do futuro. E que na realidade o trabalho a sério, ou a criação a sério, vai ser feita por uma pequena minoria. E o rendimento básico mínimo, por isso é que eu acho que é uma inevitabilidade, mas eu acho que não é a solução que a maior parte das pessoas pensam face à automatização, porque eu acho que a maior parte das pessoas realmente não trabalham, embora toda a gente goste de dinheiro. Eu acho que a maior parte das pessoas não trabalham só pelo dinheiro. Tanto se vê que tu tens muitos velhotes, especialmente homens, quando se reformam, arranjam qualquer merda para fazer. Não ficam em casa sem fazer nada. Sim. A coçar os tomates. Não estou a dizer todos, mas a maior parte deles. Tem uma horta, tem umas quintas. Então, mas aí estás-te a contradizer já. Porquê? Estás a dizer que aqueles todos novos que não vão fazer nada. Sim. Mas o problema é que tu estás a pensar num pequeno número de velhotes a fazerem isso, reformados, que já têm uma vida construída, já têm uma família, já têm uma casa, e estás a compará-los, não é? Estás a dizer que eu me estou a contradizer porque estás a compará-los a gajos novos que não têm nada, que não é a mesma coisa. Neste caso teriam dinheiro para sobreviver e mais. Sim. Mas o problema é que tu estás à espera que gente sem quase nenhuma experiência de vida seja capaz de criar os seus próprios motivos de existir. O que eu acho que é o que tu estás a pensar, é o que muita gente que defende o rendimento básico mínimo como a solução para tudo está a pensar, é que tu vais ter uma camada de gajos de 20 anos a decidirem que, bem, agora que eu tenho o rendimento básico mínimo, posso ser artista, posso ser escultor, eu vou cultivar uma horta. Eu acho que isso tu não podes esperar isso de gente nova. Podes esperar de alguns, mas não podes esperar de todos, da maioria. Que agora vão virar todos ou escritores, ou artistas, ou agricultores amadores, ou cientistas amadores, e vão assim ocupar os seus tempos. Tu não podes esperar isso de toda a gente. Aliás, a maior parte dos... especialmente homens, mais uma vez eu digo, especialmente homens, sem o facto de sentirem que são de alguma forma essenciais ou necessários à sociedade, sentem-se logo como rejeitados ou renegados. E tu dás-lhe um rendimento básico mínimo e dizes-lhe, vai cultivar uma horta. Ou se quiseres, faz o que quiseres, olha, cultiva uma horta, que é o que fazem os velhotes. A maior parte dos velhotes pensam, eu já trabalhei a minha vida, já dei o meu contributo, agora tenho que relaxar. Para ocupar o tempo vou cultivar uma horta, vou dedicar-me a aprender a tocar guitarra portuguesa, ou o que é que seja. Não sei. Mas isso são velhotes que já trabalharam uma vida inteira. Não são gajos novos cheios de testosterona e de energia. E de vontade de mudar o mundo. Então, se tem vontade de mudar o mundo, há várias coisas que podem fazer. Se cultivarem a horta para alimentar a população. Mais uma vez, nós estamos a falar de um mundo em que as coisas são de tal forma automatizadas que tu estás a cultivar a horta só para não teres nada que fazer. Também. Só para teres alguma coisa para fazer, neste caso. Não é a mesma coisa de eu sinto-me essencial à sociedade, eu sinto que estou a alimentar o mundo. Porque não estás. Tu estás a cultivar uma horta só para ocupar o tempo. E mais uma vez eu te digo, um velhote já trabalhou a vida toda e já tem este sentimento de, ou pelo menos muitos deles já têm o sentimento de, eu cumpri o meu dever, não é? Eu fui essencial, eu fui necessário, agora chegou o meu momento de descansar, por isso deixa-me cultivar a minha horta. Deixa-me tomar conta do meu jardim. Tu não podes equiparar um velhote com uma vida vivida, não é? De forma mais ou menos conseguida ou não, com um gajo novo que está agora a começar. Um gajo ou que está agora a começar ou começou há pouco tempo. Sim. De 20 e tal anos, 30 e poucos. Não é a mesma coisa. Não é?
E é o que eu te digo, tu podes esperar que realmente alguns vão cultivar a horta deles e o jardim e vão se sentir satisfeitos com isso. Que se vão tornar escritores, ou cientistas amadores, ou músicos, ou qualquer coisa, e que isso lhes basta. Mas eu acho que não há uma preponderância dessas tendências artísticas e criativas, ora assim tão abrangente, nas pessoas, como muita gente pensa. Ou como a maior parte das pessoas progressistas e modernistas e futuristas pensam. Eu não acho que, tipo, tu saias à rua e vejas um gajo qualquer e lhe digas assim: epá, se tu não estivesse a trabalhar nisto, no teu trabalho, qualquer que estás a fazer agora, o que é que querias? Ele diz: queria um trabalho melhor. A fazer uma coisa que eu gosto mais. Mas tu lhe disseste assim, mas tu lhe disseste assim: olha, eu agora vou-te dar um rendimento todos os meses de 5.000 euros para o resto da tua vida. O que é que tu fazias? Achas que a maior parte deles iam tipo, despedia-me e não fazia mais nada? Não. A maior parte deles continuava a trabalhar. Até se podiam despedir para tentar arranjar um emprego que gostavam mais. Mas o objetivo era sempre arranjar alguma coisa. Agora tu dizes-lhe assim: eu vou-te dar 5.000 euros todos os meses, todas as semanas, todos os dias, o que quiseres. E digo-te assim: mas tu nunca mais voltas a trabalhar na vida, não podes. Nunca mais voltas a ter nenhuma atividade tipo, em que te sintas satisfeito, em que te sintas realizado, em que te sintas bem, em que te sintas produtivo, em que sintas que estás a contribuir para a sociedade, para a tua comunidade. Nunca mais podes fazer isso. E não acredito que muitos aceitassem esse acordo. Ou até podiam aceitar e passado um ano já estavam arrependidos. Sim, mas aqui ninguém está a dizer isso. Tu estás a pegar isto tudo pelo lado de ser uma solução para a robotização ou para a autonomia. Mas o rendimento básico mínimo é para quê? Do que se não parece. Olha, é uma solução das coisas para quê mais? Acabar com a pobreza. Porque toda a gente teria a hipótese de viver normalmente, no que se fosse considerado... Eu já estou a apontar problemas a isso, mas prossegue. Não apontava. Era pai. O meu problema é... Isto é o problema sempre do homem de direita. De onde é que vem o dinheiro, pá? De onde é que vem o dinheiro, pá? Exatamente. Quando tu tens empresas que não pagam impostos, não é? Sim. E que não há ninguém que as consiga fazer pagar impostos. O que tu estás a pedir é uma reestruturação radical da sociedade além do rendimento básico mínimo. Já me estás a pedir um certo passo utópico que eu acho que não somos capazes de dar, não é? O que eu te estou a dizer é, o rendimento básico mínimo, quando eu te referi todas estas catástrofes que referi, é que ele só vai ser aceito e só vai ter apoio das grandes empresas e dos grandes grupos internacionais quando nós chegarmos a tal ponto em que há tanta gente desempregada e tanta gente em dificuldades, em que as próprias empresas começam a ver, bem, nenhum destes cromos tem dinheiro, a gente tem que lhes dar algum que é para ver se eles compram alguma coisa. Por isso é que eu estou a falar nestes termos. Porque tu estás a falar de eu agora acabar com a pobreza. Eu não sei, eu não imagino que haja dinheiro para isto quando tu tens a maior parte das grandes empresas não pagar impostos, e quem paga a maior parte dos impostos, ainda assim, é tipo classes médias e classe média alta. Por isso é que eu digo estas coisas. Eu não acho que da classe média alta tu vais conseguir extrair dinheiro suficiente para continuares a manter o panorama político e económico e fiscal que tens agora e dar estes 1.000 euros, ou estes 2.000 euros, ou 500 euros, ou 600 euros, que seja assim a toda a gente indiscriminadamente. Pois para isso é que tinhas que criar... Primeiro tinha que se abolir algumas partes do governo. Há partes que... Da parte da segurança social, há algumas partes que deixavam de ser necessárias. É o que eu digo. Daí o salto utópico que tu estás a dar, sim, que é uma restauração completa da sociedade além do rendimento básico mínimo. Para ser implementado tem que haver uma mudança. Pois, mas no dia em que toda a gente ganha dinheiro, há mudanças e mudanças. Há eu mudar-me para o andar de baixo e há eu mudar-me para outro país. Sim, há mudanças e mudanças. Também, para arranjar este dinheiro, era preciso aumentar os impostos em algumas coisas. Reduzias nos lados, tinhas que aumentar nos outros. E tinha que ser obrigado as empresas a pagar. Tu tens que ir buscar dinheiro a empresas, essencialmente. Tens que ir buscar dinheiro ao tecido financeiro das grandes indústrias e das grandes empresas. Tinhas aí como é que se diz em português, o carbon tax, por exemplo. Sim, era imposto de carbónico, sei lá, eu não sei como é que isso se diz. De carbono, eu não acho grande piada essa merda, mas pronto. Já mais impostos onde podes ir buscar dinheiro, nestes casos. Sim, está bem. Para isto acontecer. Eu não sou economista e eu não sei até que ponto é que esses impostos são constrangedoras da evolução económica, do progresso financeiro. Mas aí é que está a evolução económica. Olha, eu não sei até que ponto. A evolução económica, pelo que eu vi, se tu deres 1 euro
a um milionário, um multimilionário, não interessa, e 30% desse euro vai ser voltar a investir na economia. Mas se tu deres 1 euro a uma pessoa que... Um pobre. Pode ser um pobre. É a melhor maneira de dizer, é mais Se rápido. deres 1 euro a um pobre, a economia vai ver 1 euro e acho que era 20 e tal, 1 euro e 20 e tal. É uma diferença um bocadinho... Coitado do pobre, caralho. Eu dou-lhe 1 euro e vou-lhe pedir 1,20 €, mano. Foda-se. Não, o pobre vai arranjar maneira de fazer com que a economia cresça 1,20 €. Sim, sim. Certo? Vai gastá-la de volta na economia e vai fazer a economia crescer. Enquanto se des a um rico... Ele guarda. Guardam ou... Pronto. Eu percebo essa ideia. Não é? Por isso é que é preciso taxar os ricos. O problema é que o primeiro passo para fazeres isso que tu estás a dizer para fazer é um passo que não é um passo, é uma maratona. Ou mais que uma maratona, é uma volta ao mundo quase. Sim. Por isso é que é o problema. Eu acho que o rendimento básico mínimo nunca vai ser implementado sem que nós estejamos à beira de uma catástrofe. É um passo demasiado grande. Percebes o que é que eu estou a dizer? Por isso é que eu falo sempre Sim, em termos grandes mudanças catastróficos. normalmente implicam grandes catástrofes. Não é? Depois, isto já foi experimentado. Ao contrário. Já foi experimentado, não interessa. Já foi experimentado numa cidade qualquer da Dinamarca, parece. Já foi experimentado em muitos sítios. Em muitos sítios. Eu não sei que resultados é que teve, sabes? Na Dinamarca também. Na Finlândia experimentaram 1 ano Sim. e depois decidiram suspender. Porquê? Qual coisa que foram os resultados? Eu por acaso não sei. Não sei bem. Não vi porque não disseram. No artigo ali não disseram. Onde eu li. Mas houve há uma cidade, uma vila na África, alguns, eles não dizem onde, por causa podem ser roubados e não sei o quê, saltos, pronto. Sabes Até como é que para isolar as zonas mais condições de pobres teste. também, sim. Em que isto é uma empresa que está a fazer, não? Sim, Não sim. é o governo local, não é nada. interessa. É uma empresa A que mim está não a me interessa dar, o que é que está a fazer, o que interessa é que estão a experimentar. neste caso está a dar $22, acho que é $22 por mês. Sim. Cá não é nada, mas O que interessa é em relação ao que é lá. deve ser alguma coisa, deve dar para viver bem, ou normal. Para sobreviver, pelo menos. Sim. Isto era uma cidade que antes tinha estradas de terra, edifícios decadentes e isso tudo, e que agora está cada vez melhor. As pessoas já estão a investir, as pessoas têm negócio, têm que fazer. Há o exemplo de um... Mas eu digo-te aí que nesse teste há um problema. Porque tu estás a dar, Estás a basicamente, pegar num extremo também. estás a pegar num extremo da pobreza e a Sim. carregar o dinheiro e depois estás à espera que eles invistam. Não é? Obviamente que é isso que eles vão fazer. Se as pessoas estão a investir a arranjar as casas, em saneamento, porque aquilo lá era tudo saneamento ao ar livre. Exatamente, mas aí é que está o problema. É que eu acho que o rendimento básico mínimo funcionaria muito melhor, pelo menos no mundo em que nós vivemos atualmente, não no meu exemplo distópico inicial. Funciona e vai ter resultados muito mais produtivos, e realmente aí vale, se calhar em pena incide é mais o foco, pelo menos primariamente aí, é realmente no mundo em desenvolvimento. Países africanos, em certas zonas da Ásia, Sim, isto também tem que ser... em certas zonas até da América Latina. Eu aí compreendo que realmente seja uma estratégia muito viável. A esse respeito, tu me dizes de acabar com a pobreza, é capaz de realmente ser uma forma. E quando nós damos, por exemplo, ajudas aos países, quando se dá aos países africanos, que os países ocidentais, os ricos mandam para lá dinheiro, caralho, se calhar era muito melhor levar o dinheiro diretamente às pessoas do que estar a dar Sim, isso a governos, e depois o dinheiro, a maior parte dele perde-se em burocracia e em corrupção. Aí eu consigo compreender a ideia. Só que a ideia do rendimento básico mínimo universal, porque neste caso, quando tu me trouxeste o exemplo inicialmente foi universal, aí é que eu não sei se ele funciona. Aí é que eu não sei se ele funciona. Eu acho que o rendimento básico mínimo funciona muito bem como forma de equilibrar as balanças económicas, não é, dos diferentes países e continentes. Mas depois de tendo essas balanças económicas e desenvolvimento e sociais e estruturais equilibradas, eu não sei até que ponto é que ele vai ser realmente a panaceia que as pessoas pensam para este mundo moderno da automatização. Porque eu estou sempre a pensar nisso. É o que eu digo, mais uma vez, eu sou um bocado egoísta, eu estou a pensar no meu país e na minha condição de vida e no mundo que eu vejo à minha volta. Diretamente, porque eu tenho uma experiência direta. Não é? Realmente, se me vieres com exemplos dos países pobres da África, se calhar eu aí te digo, realmente, aí é capaz de resultar muito melhor. E aliás, eu aí não te digo que é rendimento básico mínimo universal, é o dinheiro que a gente está a dar, que a União Europeia, que a América, o cara que mandem ajudas internacionais, em vez de estar a mandar para os governos, não é? É arranjar alguma instituição, alguma empresa, e que leve diretamente o dinheiro
Sim, o que é aos que esta cidadãos. empresa está a fazer? Uma empresa ligada à Silicon Valley que está a fazer isto individualmente. Pois, mas Individualmente, é o que eu digo. Nesse respeito, eu realmente percebo que o rendimento básico mínimo funciona muito bem. O meu problema é, depois de nós termos um mundo em que os países, as sociedades e as comunidades estão mais ou menos todas ao mesmo nível, claro que nenhuma vai estar ao mesmo nível, vai sempre haver umas mais ricas do que outras. Mas eu acho que, por exemplo, Portugal está mais ou menos ao mesmo nível, sei lá, da Inglaterra ou da Suécia. Não estamos ao mesmo nível, mas em comparação com o mundo inteiro, estamos mais ou menos no mesmo nível. Somos todos mais ou menos países modernos, desenvolvidos. E eu acho que é a partir desse ponto em que já não há nenhum país do qual tu queres, não é, puxar lá de baixo da pobreza até cá para cima para o estatuto desenvolvido, é aí que eu tenho as minhas dúvidas em relação ao rendimento básico mínimo como sendo uma certa forma de sanar os problemas do desenvolvimento e do progresso do nosso mundo atual. Sim, mas no nosso mundo atual, por exemplo, que isto é um grande problema, é que muitas das pessoas que estão em... Epá, eu ouvi isto só com exemplos americanos, porque não consegui encontrar também com exemplos portugueses e assim. Mas acho que cá também acontece, que é Poor Trap. Okay. É Poverty Trap. Sim. Sabes o que é? Sim. Poverty Trap é, por exemplo, tens uma pessoa que ganha 400 euros por mês do Estado. Exatamente. E que a família deles toda fica sempre presa. Sim, a família fica toda presa e se esta pessoa ganhar mais 400 euros por mês, ou se tiver um trabalho, se esta pessoa arranjar um trabalho e depois ganhar mais do que um X por mês, isto é cortado e esta pessoa basicamente sofre ainda mais... Sim, mais trago. Isso não é o rendimento básico mínimo, que isso é o que chama. Isso também é. Isto é poverty trap. E o rendimento básico mínimo era para acabar isso, porque isto era um flat rate, ou seja, era este número para toda a gente neste país e ponto final. E depois o que trabalhassem a mais ganhavam por cima, não é? Exatamente. Ou seja, isto deixava-te viver, não precisavas te preocupar com isso. O que faria com que também a sociedade avançasse mais, porque ninguém estava preocupado em sobreviver. Quer dizer, se tivesse uma doença, pronto, isso é um pormenor. Sim. Mas em geral ninguém estava preocupado com isso. E pronto, a sociedade avançava. É o que eu digo, eu compreendo o que tu estás a dizer até um certo ponto. É o que eu digo, o rendimento básico mínimo tem utilidade até um certo ponto, mas chega a partir de um certo nível de desenvolvimento social que eu acho que... Sim, mas isto é um exemplo na América. A América é um país muito desenvolvido, mas que tem estas pessoas que continuam pobres e estão ali presas, porque a não ser que ganhem 5 vezes mais do que ganham num trabalho normal ou assim, não se podem ver livres da pobreza porque estão ali naquele meio, não conseguem arranjar, como não têm dinheiro para se educarem, para arranjarem novas oportunidades, ou para educar os filhos também, ou para educar os filhos, não vão conseguir trabalhos melhores, não conseguem fazer coisas melhores, não conseguem ganhar mais, só conseguem ganhar naquele X, e se ganharem mais do que aquilo, ficam piores. Sim. Deixam de receber ajudas. Deixam de receber ajudas da Segurança Social. Eles e a família toda, porque estas coisas normalmente estão ligadas à família, sim. Não é só uma pessoa. Eu contigo. Para além dos problemas, isto tem problemas estruturais da maneira como as nossas sociedades estão regimentadas agora. Que é sempre aquele problema de onde é que veio o dinheiro, não é? Porque vamos aumentar os impostos aos ricos. Aumentar os impostos aos ricos em Portugal não faz nada. Estamos a aumentar os impostos à classe média alta. Porque aos verdadeiramente ricos tu nunca estás a aumentar os impostos. Nem às grandes empresas. Estás a aumentar só às pequenas e médias empresas e à classe média alta. Aquela ideia tipicamente comunista de vamos taxar os ricos e vamos taxar a Wall Street e o caralho. Não é? É o que eu digo. Se a Google não paga impostos, a Google até recebe benefícios fiscais, não, recebe dinheiro de volta, paga impostos negativos. Eu não sei como é que tu os vais impostar mais do que isso. Não é? Mas isso são outros problemas a resolver. São problemas que tem que se arranjar maneira de fazer com e depois eu te digo que há outra coisa. É que a nossa sociedade está contingente e está dependente do facto dessas empresas pagarem esses impostos que pagam. Porque a nossa sociedade funciona à base dos produtos envolvidos por essas empresas e dos serviços prestados por essas empresas, não é? Quer seja a nível de serviço direto ou quer seja através do desenvolvimento económico e de empregos, não é? Da geração de empregos que essas empresas fazem. E essas empresas, o modelo atual que eles têm é partindo do princípio que eles não pagam impostos ou não pagam quase impostos nenhuns.
Só por isso seria... Se essas empresas começassem a pagar impostos a sério, ou os impostos que deviam de pagar, quando eu digo a sério, eu não sei o que é que não vai acontecer. Eu não estou a dizer que acontecia alguma coisa, eu só estou a dizer é que não sei. Porque elas nunca existiram de outra maneira. Estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Elas nunca existiram sem ser a não pagar impostos, ou a pagar quase impostos nenhuns. Por isso eu não sei o que é que aconteceria se elas começassem a pagar impostos. Se calhar não acontecia nada, pagavam impostos e calavam-se e continuavam a funcionar da mesma maneira. Ou se calhar não sei, ou se calhar E o dinheiro também não voltava à sociedade, ficava nos bancos. É o que eu estou a dizer, neste caso, que às vezes as pessoas falam de emprestar os ricos e de emprestar as grandes empresas, é um risco que um gajo toma. Nós devíamos fazer, a nível moral, devíamos fazê-lo porque eles têm que pagar impostos. Uma vez que operam nas nossas economias e nas nossas infraestruturas, deviam pagar impostos. A nível moral, eles deviam pagar. O que eu temo é que está de tal forma institucionalizado no mundo corporativo em que estas grandes empresas não pagam impostos, não é? Basicamente esta prática que estas grandes empresas não pagam impostos, que eu não sei, se elas começassem todas a pagar impostos, eu não sei o que é que acontecia. Isso é uma coisa que eu digo. Não estou aqui a defender os grandes interesses financeiros, nem a jogatana, nem nada dessas coisas. Normalmente o avôzinho Jerónimo está sempre a falar contra eles. Não estou a defender nada da maneira como eles operam, só estou a dizer que eu não sei o que é que acontecia se eles começassem a pagar. Não é? Porque era uma mudança realmente drástica. É um bocado triste dizer isto, mas aparecia muito dinheiro. É uma mudança drástica. Era muito dinheiro a movimentar-se numa certa direção que normalmente não se movimenta. Era uma mudança drástica e não sei o que é que ia acontecer. Ter essas coisas todas a pagar impostos. Essas empresas e essas operações financeiras e bancos e o caralho. Não sei o que é que ia acontecer. Bem investido. Pois, o problema é que normalmente os governos não têm... A nível económico, nem estou a falar só de falar do governo, nem decisões de governos. A nível macroeconómico, isto ia ser uma mudança tão trágica, ou não é trágica, é drástica. Uma mudança tão drástica que ia trazer consequências que eu acho que ninguém se lembra, que nem ninguém consegue imaginá-las hoje. Era muito dinheiro a ir para sítios onde nunca foi. Percebes? Sim. O que é que eu estou a dizer? Eu não estou a falar nem a favor nem contra, só estou a dizer que era inusitado. Era uma primeira vez na vida, acho eu. Empresas como a Google começarem a pagar impostos, quando até agora pagam tipo ou negativo 0,3%, ou 0,5%, ou nada, basicamente. De repente eles começarem a pagar 20% de impostos, já viste o que é que isso era? Era muito dinheiro. A ir não sei para onde. A ir para um sítio para onde nunca foi. Isso é certo. Se fosse bem usado, acabámos com o Universal Basic Income, porque não era preciso. Na minha ideia, esse é um dos problemas. Mas é que esse é um dos problemas do rendimento básico mínimo, onde é que a gente vai buscar dinheiro. Depois, socialmente, tu para teres a ideia do rendimento básico mínimo realmente implementada, pelo menos como a maior parte dos economistas imagina hoje, tinhas que acabar com coisas, ou seja, que segurança social e saúde e educação, e pelo menos muito dinheiro que é investido em educação, dinheiro público investido em educação pública e coisas deste género, em que o ias meter na mão das pessoas que estão a receber rendimento básico mínimo, pessoas que nunca viveram assim, que não cresceram assim, a terem que tomar certo género de decisões. E eu não estou a dizer que elas não são capazes, estou a dizer que não sei se seriam capazes. Sim. É massa, não sei. Se calhar eram. Se calhar as pessoas até, por norma um gajo até pensa, se calhar um gajo com 20 euros na mão sabe muito melhor o que é que há de fazer com eles, não é? Do que o presidente da junta de freguesia. Se calhar até era um resultado positivo, mas tens que perceber que a maior parte das pessoas, ou aquilo que eu acho que se deve perceber, é que a maior parte das pessoas estão habituadas a ir ao hospital e a não pagarem nada ou quase nada. Mesmo que se queixem, eu pago taxas moderadoras, mas a partir do momento que se acabava a grande maquia de investimento público na saúde, 80 euros por consulta. Tu chegavas a um hospital e tinhas que pagar 60 ou 70 euros por consulta. E tu tinhas o rendimento básico mínimo, imaginemos, de 1500 euros, não é? E tinhas que começar a pensar, bem, eu tenho que pôr uma certa parte para uma reforma, ou para o que é que seja, ou para um fundo de emergência, tenho que pôr uma certa quantidade de parte para pagar consultas e despesas médicas, para pagar certos serviços públicos, para pagar certos serviços, para pagar despesas de educação, coisas que hoje as pessoas não estão habituadas a pagar. Ou seja, que só por aí essa é uma mudança muito drástica. Isto quando um gajo pensa no rendimento básico mínimo, muitas vezes não está a pensar nestas... Porque isto ia ser uma alteração muito mais profunda a nível social, não é? Na vida das pessoas do que aquilo que se pensa. De repente tens de ter um gajo a ter que tomar conta, a ter que ser ainda mais do que já é hoje, que já são, mas ainda muito mais do que é já hoje, contabilista da sua própria vida e da vida da sua família. Só aí é uma mudança social
psicológica, não é? Em cada indivíduo, que muitos dos gajos que defendem esta ideia, mais uma vez, que eu não estou a dizer que sou contra. Eu estou aqui a defender o outro lado, porque tu estás a favor, eu tenho que estar contra. Alguém tem que estar a apontar os erros. Contra, sim, senão vamos só dizer concordas, concordo. Pronto, está feito. Durava nem 5 minutos durava isto. Por isso é que eu estou a dizer estas coisas. Isto implica mudanças, é o que eu te digo, implica mudanças a nível estrutural, quer a nível fiscal, quer a nível social, quer a nível de investimento público, muito mais profundas do que simplesmente dar 1000 euros a toda a gente por mês. Sim, é preciso arranjar os 1000 euros por mês de algum lado. E não é só isso. É o que eu te digo, não é só isso. É de repente toda a gente tem 1000 euros por mês e ter que decidir o que é que vai fazer com eles. Porque se calhar muitas decisões que já são tomadas por ti hoje deixavam de ser. É? A nível de infraestrutura, a nível de educação, a nível de saúde, a nível de certos serviços que o governo te presta, se calhar todos subsidiados pelo governo, que deixariam, teriam que deixar de ser, não é? Neste caso. É só estou a dizer isso porque as pessoas às vezes falam do rendimento básico mínimo como se fosse simplesmente dar 1000 euros a um gajo a pingarem 1000 euros na conta bancária todos os meses. Sim, porque este dinheiro não pode 500, ser feito. Ou 2000, não pode ser criado. Tem que se ir buscar a algum lado. Mas nem estou a falar só disso. A partir do momento que tu estás a dar 1000 euros a toda a gente, ou 2000 euros a toda a gente, para além de teres que ir buscar a algum lado, presume-se que este dinheiro vai para algum lado também. Não vai ficar ali nos 2000 euros, não é só para gastar em putas e vinho verde. Não é? Presumo eu que não é só para os impostos. E o vinho também. O dinheiro volta de qualquer maneira. Mas o meu problema não é voltar, é que as pessoas têm que decidir o que fazer com ele. Sim. Eu estou a falar a nível psicológico e social. Sociológico, vá. Se queres falar assim. Eu não gosto de falar com estas palavras caras, porque senão depois dizem-me que eu sou pretencioso, que sou um palerma, que não sei do que é que estou a falar. Palerma. O que é verdade, que não sei. Simplesmente tenho que falar, porque senão isto era só tempo morto da antena. Mas pronto. Estes são os meus problemas com o rendimento básico mínimo, embora eu acho que ele seja uma inevitabilidade no futuro. E depois, como já apontei, primariamente, se calhar devia ter começado por aqui e ter acabado naquilo em que comecei, que era falar na minha visão catastrófica do futuro. Do facto do homem perder o significado da sua vida. Mas pronto. Se tiveres alguma última coisa a adicionar. Não. Já passámos de 1 hora. Já estamos por aqui. Já estamos por aqui. Pronto. Estamos por aqui. Por isso, digam-nos o que é que acharam. Sigam-nos nas redes sociais. Elas vão estar aí algures. Ensaio sobre cerugeira.pt. Está lá tudo. Episódios, ensaios, blogs. Redes sociais também lá estão. Eles andem aí. Instagram, Facebooks, YouTubes e mais. Há mais redes sociais? Não sei, mas eles andem aí. Eles andem aí. Digam-nos coisas, digam-nos o que é que acham e é isso. Até à próxima.